Podemos abrir agora um tempo para debate, para algumas questões. Se quem tiver questões ou reflexões ou quiser partilhar opiniões. Se calhar melhor virem para cá. Não, deve andar por aí. Há bocadinho estava por ali. Alguém comeu? Não, ainda Achando não. que era um congelado? Não, ainda foi ainda não chegamos a isso. Só no final. Isabel, tens de ser tu a iniciar. Obrigada. Vou tentar romper o silêncio. Estamos todos cansados, mas tinha umas questões que vinha a refletir desde hoje de manhã. E, assim, é uma reflexão sobre o tema que foi colocado também nessa mesa na tarde, de questionar a propriedade privada, o que a Rita tinha colocado hoje de manhã da incompatibilidade entre a propriedade privada e o direito à cidade. Eu acho que, se calhar, o problema mesmo não é tanto a propriedade privada, por dois motivos. Primeiro, porque, como já, por exemplo, a Rita colocou, a questão de muitas famílias ter tido acesso a uma habitação só através da compra. Então, por exemplo, essas pessoas, a maioria das famílias portuguesas tem propriedade privada da casa. Então, se calhar, o tema é a especulação. Então, é como regular a especulação e não tanto a propriedade enquanto... A segunda reflexão é sobre o caso, por exemplo, que foi apresentado hoje de manhã do Maputo, onde a propriedade da terra é nacional, mas então não existe propriedade privada, mas a especulação de qualquer forma é permitida e ela continua fazendo criando os mesmos problemas. Então, se calhar ir nessa direção de como sim, acho que é por enquanto. Eu vou aproveitar também, na sequência de não haver aparentemente nenhuma questão, e a minha, o que eu vou dizer vem na sequência do que a Helena também estava a dizer. Quando se foca muito o problema da propriedade privada e do caso da propriedade supostamente pública, como acontece em Moçambique, é uma questão de lógica. A produção do espaço continua a ser uma produção de espaço capitalista e, portanto, eu acho que é importante também desconstruir isto para não passarmos a uma leitura muito redutora. Se é o problema da propriedade privada, então vamos torná-la pública. É muito mais complexo do que isso. Posso fazer um comentário? Posso? Eu não estava para intervir, mas eu não concordo muito com estas duas visões, porque há aqui um assunto que é mais complexo. Quer dizer, nós não podemos centrar a questão da política da propriedade só na questão do acesso à habitação. Há outros custos e há outros direitos. E os custos e os direitos têm a ver com a infraestruturação. E quando há pouco o colega de Geografia, Jorge Malheiros, punha a questão da densidade, claro que é um conceito muito importante. E possivelmente nós vimos atrasados, porque já devíamos estar aí há uma década, pelo menos. Porque a densidade permitia exatamente uma maximização das infraestruturas e do dinheiro público. E, portanto, quando nós estamos a falar aqui na questão da dita municipalização, pronto, para tirar a ideologia à coisa, mas para falarmos abertamente, estamos a falar da socialização do solo. Na realidade, se não houver uma socialização do solo, a infraestruturação será caríssima e a exclusão do direito à cidade será elevada. É só. Sim? Ok.
Pois, eu sei que, na verdade, hoje em dia é muito complicado colocar em causa a questão da propriedade privada, até porque isso está de tal forma a qualquer família que comprou casa sente-se até ameaçada em relação a isso, porque tem medo de perder a sua propriedade. Na verdade, se ela não existisse, se calhar toda a gente tinha habitação de uma forma natural, não precisavam de estar a comprar casa. O que criou, ou seja, o facto das pessoas comprarem casa e haver crédito disponível, e que aumentou consequentemente os preços, fez com que muita gente resolvesse o seu problema de acesso à habitação, mas isso teve muitas outras consequências na sociedade. Primeiro, houve muitos grupos que ficaram excluídos dessa capacidade de acesso ao crédito, não conseguiam também entrar no próprio mercado de arrendamento, que não teve nenhum desenvolvimento e por isso manteve-se pequeno, muito caro e seletivo, e desenvolveu toda uma panóplia de pessoas em situações de mau alojamento, quer seja a sobrelotação, os bairros autoconstruídos, os anexos, os quartos, as pensões, etc. Mas eu percebo a questão de quando falam de Angola ou de Moçambique, isso tudo. Eu acho que talvez o que se pode vir a falar, sobretudo, é num controle público e democrático da terra e da habitação. Acho que também é preciso colocar a questão das mais-valias urbanas, até porque falaram aqui da infraestruturação. Eu parece-me que as mais-valias urbanas, na verdade, devem ser públicas e são de todos, porque a valorização das casas em determinados lugares está muito associada também àquilo que foi a infraestruturação pública, que é o dinheiro de todos nós, e a localização e muitas outras coisas que, quer dizer, as mais-valias urbanas devem de ser da própria sociedade que também investiu nelas. E por isso talvez seja mais fácil colocar a questão nestes termos. De qualquer forma, eu acho importante questionar a propriedade. Por exemplo, hoje em dia temos quase 1 milhão de casas vazias, não é? Que quadriplicaram dentro daquilo que foi a lógica do mercado. E na verdade, nós temos a propriedade privada é sagrada e é o direito mais fundamental relativamente a todos os outros direitos. Direito à vida, temos quase 1 milhão de casas vazias, 750 mil, e temos muitas pessoas que não conseguem ter nem acesso, nem direito à habitação. Há pouco eu queria dizer, mas pronto, é a lógica, é funcionar, independentemente da propriedade ou não, aquilo que acontece em Moçambique ou em Angola, é independentemente da propriedade ser, quer dizer, não sei se pode dizer que a propriedade em Angola é pública, aquilo parece-me que é de um conjunto de famílias, do governo e dos generais, e que não, enfim, mas é realmente funcionar dentro da lógica do mercado capitalista, e por isso é que é o questionamento, sobretudo, do mercado. Eu há pouco não disse, porque estava um bocado de perra, mas a nova diretiva que nós temos agora é, sobretudo, a promoção do mercado de arrendamento, que já não é a tal propriedade privada de cada um, não é? É o mercado de arrendamento, mas, na verdade, eu parece-me que vai, dentro da mesma lógica, o que vai produzir também é arrendamento caro em determinadas zonas da cidade e vai expulsar muita gente. Eu acho que nós vamos ter novos processos massivos de gentrificação que está, neste momento, que tem todas as condições para acontecer agora de forma mais acelerada e ainda por cima é subsidiada pela nova política que vem aí de habitação. Eu, por acaso, gostava só de interagir um bocadinho também com o Luís, por causa da questão do turismo, que eu acho que é uma questão complicada de pensar realmente, e nós também nos questionamos sobre isso agora dentro da questão do direito à habitação. E eu queria, pronto, eu parece-me, eu não sou contra o turismo, não queria, e acho que não tenho, eu acho que nós temos de ter cuidado com este discurso de que somos contra o turismo, os turistas, ou qualquer coisa assim, porque acho que isso não tem, e pode vir a acontecer de uma forma até bastante complicada. Agora, eu não sei se, quer dizer, eu acho que aquilo que acontece neste momento é uma indústria massificada de turismo bastante desregulada, que pode dar origem a coisas muito complicadas e que já deu noutras cidades. E será que o turismo, eu acho que o turismo talvez não possa ser analisado só por si,
se não o relacionarmos com a questão do mercado imobiliário, com o laboral e com a construção do processo urbano. Pronto, e penso que a questão da gentrificação e do turismo está muito ligado também, e a questão do imobiliário é fundamental. Desculpem. Ok, são duas coisas. Uma é entrando aqui no que a Rita dizia, relativamente à questão do direito à habitação. A verdade é que é importante relembrar que ele continua a estar na Constituição, e mesmo usando agora esta subtileza de que é um direito programático, não é? Um direito programático, eu acho que nós não devemos, com alguma facilidade, assumir que programático significa apenas que está lá inscrito e que a gente de vez em quando se vai lembrando que ele existe, mas que não é um direito que efetivamente deve ser cumprido. Não, ele deve ser cumprido e o Estado deve fazer um esforço por pôr em prática o que lá vem. E vem lá coisas interessantes para além do direito às pessoas terem casa. Vem referido na Constituição também que as associações de moradores são um sujeito relevante destes processos. Também não saiu e, portanto, há aqui hipótese de mobilizar atores de que nós às vezes não nos lembramos e que, felizmente, apesar das revisões sucessivas da Constituição, que nos casos foram avanços, noutros não, nem tanto, há lá referências importantes que podem ser retomadas também pela sociedade civil. A outra nota ligada a isto, há bocado já não houve tempo, mas é a questão da habitação, ou do público na habitação. Não é do público da habitação, mas é do setor público na habitação. Os imigrantes são muito excluídos da habitação pública, é bom lembrar isto. Com exceção, os imigrantes da habitação pública têm relação, num caso particular, do ponto de vista territorial, que é a área metropolitana de Lisboa, e num caso único, do ponto de vista geográfico, são os cidadãos dos PALOP. São só estes, não há praticamente cidadãos brasileiros na habitação pública, nem cidadãos da Europa de Leste. E quase não há estrangeiros na habitação pública se tirarmos a área metropolitana de Lisboa. Pequenas exceções, o antigo bairro São João de Deus no Porto tinha alguns cabo-verdianos, mas era uma pequeníssima minoria. Há um bairro em Lolé, onde há alguns cabo-verdianos também, mas são claramente uma minoria. Agora, o que é que eu quero dizer com isto? É que apesar de não haver, isto significa que provavelmente há que alargar o direito de muitos sem direito à habitação pública, essa é uma questão. E a segunda é que é mau, como a Rita demonstrou para a Inglaterra, é mau que o Estado se exima de poder não só regular o setor habitacional, como, para exercer essa regulação, de ter um parque habitacional, para além dos terrenos, das bolsas de terrenos, ter um parque habitacional que possa negociar com alguma qualidade. Eu acredito que as políticas de habitação não devem ser residualistas, devem ter componentes mais universais. Isto é, eu acho que o direito à habitação não deve, melhor, o direito à habitação pública não deve apenas corresponder a uma espécie do direito ao realojamento, deve corresponder, de facto, àquele outro que existe, mas não é praticado, que é eu ir à Câmara Municipal e dizer eu estou interessado numa habitação pública e a Câmara Municipal conseguir dar-me. Não é? Não tem que ser um preço social, é um preço mais próximo do mercado. Mas mais próximo do mercado significa que não é um preço especulativo. E mais, a última nota sobre isto, há uma série de estudos que demonstram, e é muito pouco claro o que aparece, por exemplo, no inquérito à habitação social. Porque se nós damos para o inquérito à habitação social, o que faz uma inquirição sobretudo da componente técnica e da componente financeira, muito menos da componente social, não é? O censo da habitação social. Curiosamente, a maioria dos municípios tem equilíbrio entre as receitas e as despesas da habitação pública. Eu acho que os dados estão aldrabados e que isto tem a ver com os orçamentos municipais. Mas a verdade é que depois, falando com os responsáveis, não é muito difícil conseguir equilíbrios entre as receitas e as despesas. O que significa que o argumento que a habitação pública dá sempre prejuízo é falacioso. Em determinadas circunstâncias ela funciona. É uma questão de falar com técnicos em Lisboa, falar com técnicos no Porto, falar com técnicos noutras autarquias do país. Ter habitação pública não significa necessariamente déficit. A outra nota é sobre a questão da cidade compacta. A densificação tem muito a ver com esta ideia de que a cidade compacta é que é boa. Eu acho que a cidade compacta é importante face a determinados processos que ocorreram, que do ponto de vista territorial, são o lado territorial da política de aquisição de casa própria com acesso ao crédito, e nova, que é outra história, não é? E o que se fez foi construir nas periferias, mais barato, de maneira que as pessoas pudessem comprar com acesso ao crédito, deixando a cidade expandir-se de uma forma muitas vezes irracional e caríssima do ponto de vista das infraestruturas. Isto até é mais grave do que os clandestinos, que são uma solução também muito consumidora de espaço, se nós quisermos. Agora, dito isto, eu acho que tem de haver claramente um controle dos processos de urbanização. Agora, a discussão da densificação e da cidade compacta tem aqui muitas nuances. Então, ela tem de ser para todos. Sendo que, às vezes, nós medirmos a densificação pode ser uma coisa complexa. Olhando para as células, por exemplo, vários conhecem, Chelas desenvolve-se largamente à altura. Há alguns edifícios em banda, mas muitos são à altura. E a questão é dizer, Chelas é muito denso, é se nós olharmos para pequenos pontos. Olha-se para o conjunto de celas e a densidade é uma densidade relativamente baixa.
porque há aqueles vales todos no mesmo, tem uma morfologia particular. Portanto, eu acho que, que o que nós temos de combater, sobretudo, é a suburbanização desorganizada e, eventualmente, perceber como é que podemos densificar até níveis que, do ponto de vista da racionalidade dos custos, sejam aceitáveis, sem tornar a cidade invivível. Senão não destruímos as HLMs, que são, obviamente, muito densos no seu caso particular. Ia pedir para todos falarem, agora o Luís e depois o Giovanni, mas muito rapidamente. Muito rápido. Eu praticamente não fui, tirando a Rita, não foi gostado, mas gostava só de fazer dois comentários muito rápidos. A propósito desta discussão que se iniciou aqui sobre a propriedade privada e pública e como pensar a organização do espaço de um ponto de vista do público, eu quando tive que preparar pela primeira vez a cadeira de Sociologia Urbana, já nos anos 80, fui ler a produção toda anterior. Eu lembro de um debate que havia muito interessante na altura, os velhos sociólogos e até alguns urbanistas, sobre os modelos da Europa do Leste e os modelos quinquenais e depois o planeamento. Lembro muito bem, por exemplo, de um que era o planeamento humanizado, Raymond Ledru, que falava muito da importância da escala do bairro, contra a ideia do grand ensemble, do grande conjunto. Não é? E é muito interessante porque nós corremos os riscos, às vezes, nestes debates, esquecemos que estes debates têm história. E que, no fundo, o que foi feito em alguns países em que a centralidade do Estado parecia muito boa, produziram efeitos, por vezes, muito nefastos. E, portanto, pensar o equilíbrio entre o público e o privado deve-nos também, na minha opinião, deve ser balizado pelas experiências históricas. E, nesse sentido, acho que é importante, quando falamos das questões do privado, contextualizá-lo na atualidade. Não estou a dizer que o privado é bom e o público não. Pelo contrário, acho que o setor público tem uma função fundamental, e isso liga-se agora ao turismo e respondo já de seguida, que é o seguinte: eu penso que, tal como falava o Jorge, tal como planeamento desregulado, ou crescimento periférico desregulado, a entrada do turismo desregulado ou dos migrantes desreguladamente são sempre uma questão que temos que... Bom, também isso é outra discussão, não é? Porque nós até há 30 anos atrás tínhamos migrações internas, não é? E, portanto, esta história dos migrantes, da imigração, e fomos imigrantes desregulados. E, portanto, há aqui todo um conjunto de contextos em que é difícil também fechar as discussões desta maneira. Agora, eu lembro de uma discussão nos anos 80, já agora estou numa revivalista, que era a história do turista do pé descalço, em que se fizeram campanhas a dizer: não queremos turistas de pé descalço, só queremos turistas que venham trazer riqueza. Não. Ora, com medidas práticas, não é? A desincentivar a chegada mesmo dessa população. E, portanto, sobre esta questão dos visitantes e dos turistas, eu acho que o princípio de fechar, penso que é um mau princípio. Acho que, obviamente, que terão que ser os decisores políticos e decisores públicos, e algumas coisas têm sido feitas positivamente, que têm que pensar novas formas de coexistência. Novas formas de dar a cidade a todos, porque eu tenho dificuldade quando se começa a guetizar o direito. E, portanto, por esse princípio, acho que tem que se pensar equilibradamente as coisas. É evidente que há indivíduos, que as pessoas que têm uma vida toda ela localizada e que são desapossadas desse direito por serem expulsos, de serem transferidos para um lugar por uma razão que lhes é completamente externa, merecem uma atenção particular, e por isso há políticas públicas nesse sentido, ou deve haver, não é? Do ponto de vista geral, acho que o princípio é de as cidades são espaços de liberdade e onde devemos ter, sobretudo, a experiência do convívio. Obviamente que isso nunca é uma situação pura e, portanto, temos sempre problemas que colocam. Em relação ao turismo, não tenho a certeza que... Só queria dizer uma última coisa, é que a Rita tem toda a razão. Há toda uma indústria por trás disto que deixa, muitas vezes, muito pouco de vantagem aos países que são alvo do turismo. Isso no caso português não é especialmente grave, mas há países, sobretudo em África, onde isso é particularmente grave, e onde todo o lucro que advém do turismo vai para as empresas que transacionam e não para os países onde elas são concretizadas essas atividades. Portanto, há todo aqui um domínio de regulação que é fundamental, mas que eu acho que é perigoso criar lógicas de oposição. Não, mas eu não era para combater a Rita. A questão da relação do turismo com o mercado imobiliário e laboral. Eu acho que é importante analisar. Bom, Claro. As questões podem Mas ser isso faladas se calhar também fazemos no outro intervalo ou no café, não é? Agora, Giovanni. Não, nessa linha de historicizar os debates, eu queria dizer que
nos orçamentos participativos portugueses, a decisão, desde o início, de abrir a participação e o voto a todos, residentes, trabalhadores, pendulares ou commuters, e estrangeiros residentes, sempre foi uma opção considerada normal, porque vinha de um debate muito longo em outros países de quem é que tem direito a participar num processo que quer ser um processo que acrescenta algo à democracia representativa e não que reproduz as exclusões dessa, não? Por exemplo, as crianças sim, criança não. Não, o debate quase não existe, quase nenhum OP português faz votar só jovem de 18 anos. A maioria começa aos 14, aos 16, alguns aos 10. A ideia é que temos que aumentar o número de cidadãos implicados. Nenhum cidadão se tem que desperdiçar quando se interessa para a coisa pública. Essa é um pouco a ideia. Então, muitos municípios deixaram tão abertas as suas opções de voto que começou a ter um debate regressivo desse tipo. Como é que nós permitimos a gente de fora de votar para as coisas que vão acontecer nos nossos bairros? E muitos OP começaram a restringir as possibilidades de voto. Então, só quem reside, que tem certificado, quem exibe um documento e não sei o quê. E isso era um problema grande. Por exemplo, Cascais teve um momento desse tipo quando o presidente da Câmara descobriu de ter 41 mil votos no OP e 28 mil votos nas eleições. Nesse momento, quando se deu conta que o OP era mais importante do que ele, se assustou e estava quase fechando. Até que os seus técnicos se rebelaram a essas coisas e lhe puseram muitas propostas e tal, e ele assumiu essa coisa. Ele abre todas as conferências hoje dizendo o OP é mais importante do que eu. Mas uma vez assumido isso, começou a reabrir. Então, o que aconteceu agora que os habitantes queriam reduzir o número dos votantes fora da cidade de Cascais, não? Eles disseram, puseram um critério, porque às vezes a técnica ajuda nessa coisa. O grande problema do OP é quando se abandonou o encontro e se começou a fazer o OP pela internet. Lá começaram os ilícitos, as fraudes, então todo mundo quis começar a pôr regras e obrigações para controlar. Não? Então Cascais decidiu fazer assim. Cada um dos projetos chega na fase final da votação, tem um pacote de 500 votos, códigos que são distribuídos pelos próprios proponentes do projeto a quem quiser. Então, se tem gente de fora da cidade que quer participar, eles podem distribuí-lo fora. Se tem gente interessada, crianças, podem distribuir fora. Agora, todos os projetos têm o mesmo número de 500 votos. A decisão vai ser por cima daqueles 500. Todos os votos angariados fora daqueles 500. Isso é uma maneira de reconhecer que o OP quer interessar as pessoas à vida das cidades. E então, que é importante não começar a fechar portas a ninguém. Eu acredito que esse é um debate que temos que reenfrentar, porque estamos em um momento de retrocesso, de medo, como se não lembrássemos que os turistas pagam os nossos serviços, fazem ganhar bares, transportes. Não é verdade que o turista nos rouba quando vem a votar para nossas coisas, necessariamente. Mas esse debate tem que ser posto de forma mais ampla do que o simples mecanismo que hoje em dia é em discussão. Obrigado.